Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um PodTech, o podcast do Centec. Eu sou a professora Viviane Mello. Estamos aqui em mais uma edição do nosso podcast, então vem com a gente, acompanha, que hoje nós temos um tema sensacional. E a gente trouxe uma convidada, né, que é a enfermeira Samara, que inclusive é uma das melhores professoras que nós temos aqui no Centec. E esse tema de agora, dando continuidade a toda a programação de enfermagem que foi idealizada aqui pelo Centec, tá? Trouxemos também um tema sensacional que fala sobre a importância da enfermagem neste mercado de trabalho. Então vem com a gente, vem para o PodTech, o podcast do Centec. Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma edição do nosso PodTech, o podcast do Centec. E hoje a gente traz diversas novidades aqui do Centec para você. Mas antes disso, segue a gente lá nas nossas redes sociais, tá? Aqui no nosso canal no YouTube, lá compartilha, liga a tua notificação lá para quando tiver essas nossas novidades chegar especialmente para você. Mas antes de nós falarmos um pouquinho sobre o que vai acontecer aqui no podcast, quero explicar para vocês que hoje a gente está com uma mega parceria, né? Que é do Padroniza Personalizados. Então você que está com dúvida o que vai fazer lá na sua empresa, vem com Padroniza. A gente vai estar deixando o arroba deles aqui embaixo, Padroniza Personalizados, ó. Pegue seu cafezinho e vem com a gente, tá? Então, para tomar esse cafezinho mega especial, hoje nós temos uma convidada que sensacional, a professora que é a nossa enfermeira Samara Alice, seja muito bem-vinda. E hoje uma das nossas convidadas aqui falará um pouquinho sobre exatamente essa área que é sensacional, né? Eu sou leiga para falar no assunto porque eu também sou da área da enfermagem, então a gente trouxe a professora, a enfermeira no caso, Samara Alice, para falar um pouquinho sobre esses novos desafios. Então, professora Alice, né, enfermeira Alice, seja muito bem-vinda aqui ao nosso PodTech e saiba que todo o processo que a gente vai estar conversando hoje com o nosso público, exatamente falando sobre esses desafios. Então, vou deixar, né, para que a senhora se apresente ao nosso público, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, professora Viviane. Confesso que só aceitei porque ela falou que teria café. Vocês sabem que a enfermagem, né, nós somos movidos a café, gente. É um segredo, não contei para ninguém. Quer agradar o enfermeiro, dê café para ele, certo? Então, dando continuidade nesse delicioso café que a gente tem hoje aqui, a gente já começa a realizar algumas perguntas, professora, principalmente nessa questão da área da saúde, né? Mas antes da gente falar em si da área da saúde, mas o que inspirou a senhora a seguir essa carreira da enfermagem, que a gente sabe que é uma das áreas que mais teve êxito nessa questão, mais desenvolveu e cresceu pós-pandemia, tá? E a senhora pode contar um pouquinho pra gente como foi que a senhora escolheu, ou então a área que escolheu a senhora, como é que está sendo essa sua trajetória até hoje na área da enfermagem? Posso dizer, né, professora Viviane, que na verdade a enfermagem me escolheu, né? Justamente porque eu queria cuidar de uma pessoa doente da minha família e eu percebi que dentre todas as áreas da saúde, todos os profissionais da saúde, a enfermagem, né, a equipe de enfermagem, quando eu digo equipe de enfermagem, eu estou falando do profissional técnico, estou falando do enfermeiro, é aquela equipe que vai estar com o paciente, vai estar com o ser humano do nascer ao morrer. E eu compreendi isso. Dessa maneira, né, essa inspiração totalmente baseada nas vivências que eu já tinha tido em relação a familiar no hospital, então eu quis ajudar, eu quis contribuir com a sociedade dessa maneira, e eu encontrei essa maneira aos 17 anos, quando eu passei no concurso para entrar numa faculdade. Foi tudo novo, vocês sabem que 17 anos você está saindo do ensino médio, né? Também nessa questão de saída do ensino médio você começa a pensar de uma maneira diferente, você precisa pensar de uma maneira diferente, que o ensino médio é mais básico, né? Já o nível superior, o nível técnico é algo mais avançado que vai cobrar mais de você, né? Hoje já sou formada, né? Já entendi esse contexto, entendi que o meu chamado era para a área da saúde, é para a área da saúde.
e consegui concluir os 5 anos árduos da graduação, que não é fácil, meus queridos. Você que pensa em ingressar no curso técnico, você que pensa em ingressar no nível superior, saiba que não vai ser fácil, vai ser difícil, vai ter muita luta, vai ter dificuldade, mas se você manter a perseverança, se você se esforçar, você vai colher os frutos do seu esforço. E é o que está acontecendo comigo atualmente. Sou muito feliz com a graduação que eu escolhi, com a profissão que eu escolhi. Uma das minhas especialidades é a docência, justamente porque eu amo dar aula, amo lecionar, e fico muito feliz quando os meus alunos chegam até mim e falam: professora, a senhora foi uma pessoa maravilhosa na minha vida, a senhora teve empatia, a senhora soube até mesmo explicar um assunto que eu não conseguia entender. E isso é maravilhoso. Isso é algo que nós, enfermeiros, docentes, precisamos ter, né? E relacionado à empatia, eu preciso ter a enfermagem, uma das bases da enfermagem é a empatia, somos ciência também, porque quando o meu paciente estiver no leito, né, estiver passando por alguma dificuldade, se eu não tiver empatia, eu não vou trazer um cuidado humanizado, eu não vou trazer um cuidado de excelência. E nós temos uma frase que eu falo muito para os meus alunos: lembre-se, quando você for fazer algum procedimento, quando você estiver com seu paciente, lembre-se que ele é o amor de alguém. E realmente é verdade, certo? Um dos maiores desafios, professora Viviane, que eu enfrentei na minha graduação foi justamente conseguir sair do local de onde eu morava na época da graduação. Eu morava no interior do Amazonas, no caso na cidade de Iranduba, já tinha ponte, né? Mas eu tinha que andar 1 quilômetro de ramal para sair ainda na principal, para pegar o ônibus, para chegar na ponte, para pegar o ônibus para o Japini, para assim chegar na faculdade. Então, uma das coisas que a gente vê muito, um dos maiores desafios foi continuar a graduação, foi não desistir, porque estudar no horário noturno, trabalhar durante o dia é difícil, é complicado. Aí a família foi ficando em segundo plano, porque vamos direcionar tempo para os estudos, porque a área da saúde ela lida com vidas. E é justamente isso que eu cobro dos meus alunos, vocês que estão me assistindo. Saibam que eu não vou pegar leve com vocês, porque vocês vão cuidar de vidas. Vocês vão estar presentes na vida dessas pessoas e nós precisamos estar seguros do que nós vamos realizar, do que nós vamos fazer. E o ensino de excelência, em boa parte, cabe também ao aluno, ao esforço do aluno. Foi isso que eu peguei que eu trouxe como realização pessoal da minha graduação. Foi justamente esse período de amadurecer as minhas ideias, de enfrentar esse desafio, né, que era chamado de concluir a graduação, porque é um desafio, né? Eu consegui, eu saí do interior, consegui finalizar minha graduação, estou em busca, claro, de alcançar lugares mais altos, sempre queremos, né? Sim. Sempre queremos nos especializar, nos profissionalizar cada vez mais, para trazer uma aula de excelência, para trazer um cuidado de excelência, sempre priorizando os nossos pacientes, os nossos alunos, né, os enfermeiros que são docentes. Não é fácil, tá? Por quê? Porque cada aluno tem a sua peculiaridade. E eu mesma, como já fui aluna, e também somos, porque continuamos estudando, né? Continuamos estudando. Quando eu fui aluna, por ser aluna, por passar por essa dificuldade, eu consigo ter essa empatia pelos meus alunos que moram em outros estados, que moram em outros municípios, e tem toda essa dinâmica para chegar aqui na instituição. Certo, prof? Perfeito. Então, você é aluno, né, que ainda está cavalgando ainda para chegar na reta final na sua área, principalmente na área técnica de enfermagem, a gente subentende que esses desafios, eles são importantes, né? Aquele famoso ditado de vó: tudo que vem fácil, vai fácil, né? E a gente sabe que isso é um desafio importante. A gente tem aqui como relato aqui da nossa enfermeira, a professora Samara Alice, e a gente sabe que a professora também, tenho certeza que serve de inspiração para muitos de vocês que estão
tentando alcançar esse sucesso na vida, né? E a gente sabe que não é fácil, tá? Porém, nem todos que tentaram um dia conseguiram, mas aqueles que conseguiram um dia tentaram. Então, é através desse grande potencial, desse, né, discurso que a professora acabou de recitar para vocês, é um processo que a gente leva em consideração. Eu também sou professora e a gente sabe desses desafios que vocês, alunos, né, futuros técnicos, principalmente da área de enfermagem, têm nessa questão. Então, além desses desafios, professoras, a gente sabe também que tem as recompensas. E falando em recompensas, a gente pergunta agora para a senhora, né, principalmente na área da enfermagem, qual foi a maior recompensa que a senhora já teve? Pode ser na área da enfermagem ou na área da docência também. Explica pra gente o que a senhora teve de recompensa até hoje. É engraçado, mas foi eu ser chamada de professora. Quando o aluno veio até mim e falou, professora, e eu me formei aos 22 anos, então assim que eu me formei eu já comecei exercendo, já entrei no mercado de trabalho, e quando a pessoa veio até mim que tinha 3 vezes a minha idade, me chamou professora, aquilo foi incrível. Por quê? Porque, amados, não julgando a nossa idade, né? Nós sabemos que os nossos alunos eles são jovens, estão com todo o gás no mercado, e uma das recompensas foi justamente poder lecionar, poder exercer a minha profissão assim que eu me formei, né? E o aluno veio para mim e falou, professora, e quando ele me chamou de professora, é quando você cai em si de que aquele sonho se realizou depois de 5 anos, indo e voltando, andando no ramal, pegando ônibus, aquele sonho se tornou realidade. E você já entra exercendo a sua profissão com muito carinho, né, com muita empatia, com cuidado humanizado, lecionando da melhor forma possível. E esse aluno em específico, ele tinha 3 vezes a minha idade, né? Então, se eu tinha 22, ele tinha mais de 60. E eu entendia daquela forma que aquele aluno, ele não parou no tempo. Ele não colocou a idade como algo de empecilho para ele. Ele foi buscar, né, se especializar. Ele queria ser técnico, queria cuidar da família dele, dos filhos dele. E ele foi buscar dessa maneira, né, e poder contribuir com o aprendizado dos meus alunos é algo que faz parte do meu sucesso como enfermeira, do meu sucesso como docente e do meu sucesso pessoal. Porque as mensagens chegam, né, ao PV, chegam pelo Instagram. Professora, aquilo que a senhora ensinou para mim fez total diferença. Professora, aquilo que a senhora me contou, aquela vivência sua fez total diferença, né? E eu lembro que antigamente meus professores contavam suas vivências e hoje eu conto as minhas vivências para os meus alunos. E isso, sem dúvidas, para mim é um sucesso. Poxa, que maravilha! E a gente sabe exatamente que aqui em nossas salas de aula, os nossos professores da área da saúde e da enfermagem, em particular, são professores de excelência, assim como a gente tem aqui a nossa professora, a enfermeira Samara, né? E tenho certeza absoluta que a senhora é um espelho para muitos dos nossos alunos. E a gente sabe, você que é nosso aluno, que foi aluno da professora que está sendo, sabe exatamente do que eu estou falando. Não é à toa que ela está aqui para falar um pouquinho sobre essa vivência dela, principalmente nessa área que tem de suma importância, tá? Então, continuando aqui o nosso podcast, né? Então, desde já, quero agradecer a presença de vocês aqui. Segue a gente nas redes sociais, lá no Instagram, no TikTok também, tá? E aqui no nosso canal do YouTube, já compartilha, curte, ativa o sininho aí para quando tiver os nossos podcasts, você está por dentro de tudo que está acontecendo aqui no Centec. Então, voltando um pouquinho aqui para o nosso podcast, quero só enfatizar para vocês que agora nesse mês de maio, nós tivemos toda uma programação aqui no Centec voltadas para a área da enfermagem. Nós tivemos aqui convidados sensacionais, tivemos um simpósio, tá? Que foi exatamente falando um pouquinho sobre essa importância dessa área magnífica que vem crescendo e está crescendo e se desenvolvendo muito neste mercado atual. E para nós finalizarmos aqui, a gente tem mais uma pergunta aqui para fazer para nossa convidada especial, professora Samara. De antemão, muitíssimo obrigada, né? E a gente sabe quão a senhora é importante, não somente dentro de uma sala de aula, mas sim como pessoa também, né? A
a primeira vez que eu estou tendo um contato assim mais próximo da professora Samara e dizer que a senhora realmente é inspiração para todos nós e saber quão especial a senhora é pela sua dedicação, pelo seu esforço. E aí eu queria que a senhora deixasse agora para os nossos ouvintes uma mensagem, né? Aquele que quer iniciar, aquele que está estudando e aquele que já finalizou também o curso técnico em enfermagem. Fique à vontade para deixar a sua mensagem final. Nunca desista, né? Se você desistir, você não vai conseguir realizar seus sonhos. Perseverança é acima de tudo, principalmente na enfermagem, porque nós vamos lidar com vidas e o nosso paciente, ele é o amor de alguém. Então devemos tratá-lo como se fosse o nosso amor. Muito bem. Então, muitíssimo obrigada a você que esteve aqui conosco. E agradecemos mais uma vez aqui a presença da nossa enfermeira, professora Samara Alice, muitíssimo obrigada. Né, como eu falei no início, tenho certeza que a senhora é inspiração para muitos dos nossos alunos e aqueles que já finalizaram também, tá? Então, você que esteve aí nos acompanhando em mais uma edição do nosso PodTech, o podcast do Centec, fica ligadinho que daqui a pouco a gente tem mais novidades para vocês e mais outras edições também aqui do nosso podcast. Segue a gente nas redes sociais, vai lá no Instagram, no TikTok, segue a gente também aqui no YouTube, vai lá, marca a gente, compartilha. Vem com a gente, vem ser Centec, PodTech, o podcast do Centec.